Bom dia a todos aí. E aí, galera? Salve. Um forte abraço aí. O momento ele é TMJ. Tamo junto nessa. Graças a Deus, né? A gente estamos aí descansando. Espera, né? Come, bebe, faz alguma coisa diferente. Show. Tupizira da galáxia, né? Mas hoje aqui eu vim aqui fazer uma live, um vídeo nessa manhã maravilhosa, né? Nessa manhã especial. 7h30 da manhã, 7h30. Tá cedinho, né? E hoje a gente vamos estar fazendo mais uma leitura, né? Com introdução da palavra de Deus, da palavra verdadeira que nos fortalece, da palavra que nos dá força, da palavra que nos dá ânimo, da palavra viva, onde Jesus fez as coisas, onde Jesus trabalhou, onde Jesus libertou, onde Jesus renovou nossas vidas. Então sabemos que existe uma palavra e sabemos que existe um Deus que é vivo, que está aqui para ajudar a gente, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos manter firmes, forte e vivo. E hoje vamos estar estudando sobre isso. Vamos estar fazendo introduções com leituras, né? Que é importante, né? E nessa passagem aqui hoje, vocês vão entender algumas coisas que ainda vocês não entenderam. Talvez vocês não chegaram até aqui, até onde eu cheguei. Todo dia eu faço minhas introduções, todo dia eu deixo alguma coisa aqui bacana, legal, da palavra de Deus, da palavra viva, porque Deus, ele é vivo, porque Jesus, ele nasce, ele está fazendo morada em vários corações. Ele está restaurando, ele está mudando vida, ele está dando força, está dando alegria, está dando ânimo, de bom ânimo. Então, sempre é bom a gente estar conectado com Deus. É um fundamento e é importantíssimo. Você vai ter as suas falhas, mas as suas falhas com Deus é você e Ele. Você corrige com Ele. E você vai ter o tempo para Ele. E o meu tempo chegou. O meu tempo nessa manhã é hoje aqui, falando da palavra de Deus. Então, vamos lá no capítulo de João, número 7, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui fala muito sobre Jesus e os seus irmãos, né? Jesus esteve andando pela Galileia. E Jesus, ele não queria ficar na Galileia. Jesus, ele queria ir para a Judéia, mas ali na Judéia todos queriam matá-lo, queriam matar Jesus. Os líderes queriam pegar Jesus e matá-lo. Se você for começar a pesquisar sobre a Bíblia, sobre Jesus, você vai ver que muitas das vezes ele foi muito perseguido. Queriam a cabeça dele de qualquer forma. E Jesus, ele sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus queria ir para a Judéia. Por que Jesus queria ir para a Judéia? Para ele ficar famoso? Não. Simplesmente levar o Evangelho. Porque as pessoas precisavam conhecer do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que faz as coisas acontecer. O Deus do impossível, o milagre, ele acontece. Então, aqui você vai entender sobre essa passagem, até os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Para vocês verem que hoje muitas pessoas não creem em Jesus. Se os próprios irmãos deles não acreditavam nele, imagine os de fora, como que vai acreditar? Então, é desse jeito. Mas é verdade, a palavra de Deus, creia quem quiser, acredita quem quiser. Ninguém é obrigado a acreditar. Cada um com as suas crenças, né? E Jesus aqui, ele menciona, tudo vai acontecer. O tempo certo, na hora certa, tudo vai ter o seu destino, tudo vai ter o seu término. Mas para Jesus, nunca teve o seu término, porque ele veio como carne, ele morreu e depois ele voltou, sabe? Ressuscitou. Então, é muito diferente de mim. Eu venho como carne, mas
eu não vou ressuscitar. Então eu vou morrer e vou parar por aqui. Mas Jesus fala que todos que estão na caminhada com Ele, que vive o Evangelho, subirão aos céus nos seus dias finais. Então a gente sabemos que não vamos voltar como Jesus, sabe? Deus é diferente, né? Mas eu acredito que depois dessa vida a gente vai ter uma melhor que essa. Eu creio nisso. Eu acredito. A Bíblia não é mentira, não. As coisas que vem acontecendo aqui, vem acontecendo diariamente. As coisas que estão aqui é pra gente aprender e viver o Evangelho. Porque os tempos são maus, os tempos cada vez mais vêm se encurtando e a gente temos que estar preparado. Temos que estar preparado por quê? Se estamos na caminhada, temos que saber que tem um lugar melhor que esse. Se estamos na caminhada, temos que pensar na nossa filha, na nossa família, nos nossos filhos. Isso é importante. Então, se estamos na caminhada, temos que juntar tesouros no céu. Se estamos na caminhada, temos que fazer a melhor coisa para ter uma vida digna, uma vida bela. E Jesus, Ele nos ensina tudo. Então, para a gente aprender, para a gente estar vivendo o Evangelho, para estar buscando, temos que estar em comunhão com Deus, temos que estar conectado com o Pai, temos que estar vivendo o Evangelho de Cristo. Então, hoje vocês vão aprender que Jesus, nem os seus próprios irmãos acreditavam nele, para você ver. Mas Jesus, ele não ligava para isso, não ligava porque ele sabia tudo o que ele tinha que fazer. Jesus, ele não tinha medo. Jesus, ele enfrentava tudo. Se ele tivesse medo mesmo, na hora que ele estava lá na parte que ele foi capturado entre ele e o ladrão, até o rei menciona, né? Por que você não se defende? Por que você não fala nada? Simplesmente ele foi preso inocente, mas ele não falava nada, porque as escrituras já mencionavam como que ele iria morrer. Então, não tinha como ele fazer algo, porque nem se defender, porque as escrituras já estavam escritas. Então, tudo que tem na escritura iria conforme Jesus estava fazendo. Então, Jesus, ele não ia correr. Jesus, ele não ia brigar. Jesus, ele não iria matar. Jesus, nem se defender, ele iria. Então, toda a escritura, se você for começar na parte de Jesus, acompanha ela, ele não teve defesa nenhuma. Não teve. Simplesmente, ele morreu calado. Por isso que ele fala que ele morreu por amor a todos nós, pelo nosso pecado, por nós. Então, ele sofreu calado. Então, é muito diferente de alguém vai no tribunal, pede um advogado, pede clemência. E Jesus pediu clemência? Jesus não pediu nada, simplesmente ele morreu bem quietinho e bem calado, por amor a nós. E aqui, não é diferente não. Sabe por que não é diferente? Porque os próprios irmãos não acreditava nele. E hoje, quem que crê em Jesus? Nem todo mundo crê em Jesus. Então hoje a gente vai estar estudando sobre Jesus, os irmãos, Galileia, Judeia, um pouco da perseguição, o porquê que eles queriam matar Jesus. E Jesus disse isso e ficou na Galileia. Então vamos lá. João 7, do versículo 1 ao versículo 9. Eu deixei até pintadinho aqui já, ó. Deixei já até bonitinho. 9 versículos. É pouquinho, não é muito não. É pra gente estar aprendendo. Jesus e seus irmãos. Olha como que é o nome do título aqui, o tema. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. E o que ele fazia é milagres. Passava amor, ensinava as pessoas o que é certo, o que é errado, mas ele sempre esteve ensinando e alertando todos. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo, tá vendo? Por isso que Jesus não poderia ir para a Judéia, porque já queriam matar ele. O povo lá em Jerusalém queria apedrejar. Na Judéia, o povo ali e os líderes queriam matá-lo. Eles queriam Jesus morto de qualquer jeito. Queria capturar Jesus. E Jesus sabia. Ele sabia. Escuta só essa passagem aqui que é muito bacana. É topzera da galáxia. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, olha só, estava perto. Então os irmãos de Jesus
disseram a ele. Então, da onde estava Jesus até a Judéia, da Galileia à Judéia, era muito perto. Então era fácil dele ser capturado, porque Jesus era famoso. Era famoso, todo mundo já conhecia ele. Então era muito simples alguém falar para os líderes: Jesus está ali na Galileia. Vai lá e captura ele, vai lá e pega ele. Era simples. Mas como a palavra, ela tem um propósito, a palavra, ela, se um certo ponto vai acontecer dele ser preso, se um certo ponto vão matá-lo. Então tudo isso era o tempo de Deus. É o tempo dele estar ali, ele está falando de Deus, de Jesus, pregando o evangelho, ajudando. Então era o tempo dele. Então não foram ali pegar ele. Escuta só: saiam daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Então, se você for começar a entender cada trecho da Bíblia, o porquê que ele queria ir para a Judéia, para mostrar o que ele está fazendo: cura, milagre, libertação, espantar demônios, como que Deus ele veio por nós, pelos nossos pecados, e Deus ele está aqui, ele habita. Então essa é a vontade de Jesus, fazer todo o processo da Bíblia, todo o processo do Evangelho, desde quando começou até o fim, mostrar para o mundo que o Senhor ele veio em carne, depois morreu e ressuscitou, mas veio por amor a nós. Então assim que Jesus ele era conhecido. Pois quem quer ser bem conhecido não deveria esconder o que está fazendo, já que você faz essas coisas, deixa que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Tá vendo? Os irmãos de Jesus achavam que ele fazia tudo escondido. Desde quando Jesus fazia algo escondido? Nem os discípulos faziam escondido. Jesus sempre esteve à mostra de todos. Sempre. Nunca foi escondido. Mas aqui você vê que os irmãos mesmo já mencionam que ele fazia escondido. Nem os irmãos dele acreditavam nele. Essa é uma verdade e a Bíblia menciona isso. Menciona. Mas Jesus, ele não queria ficar famoso por causa de status, por causa de fama. Não. Ele só queria salvar o povo, salvar o mundo do pecado, tirar as pessoas do mundão para a vida, sabe? A vida de verdade, o pão da vida, que é Jesus, né? Então, por isso que Jesus veio por todos nós, pelos nossos pecados. Então aqui você já vê que Jesus é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, mas queriam matá-lo, queriam matá-lo. E os irmãos deles mencionam: se você quiser ser conhecido, você precisa ir, você tem que ir para ser conhecido, senão você não iria ser conhecido. Mas os irmãos de Jesus, eles não sabem nada, não sabem por quê. Jesus, ele já era conhecido. Os poucos dos milagres que ele fez no comecinho já deixou ele muito famoso mesmo. Quem viu, quem creu, quem crê nele, sabia que ele estava ali, que ele estava fazendo os milagres. E os líderes tinham medo de perder como fosse o poder, já tinha perdido, né, o trono também, porque existia um Deus chamado Jesus que fazia a cura, os milagres, fazia algo vivo, algo real. Só que os líderes não faziam o que Jesus fazia, algo surreal. Então a vontade dos líderes era matar Jesus. Era para acabar com tudo isso, para ele sempre estar no poder e não ver que o poder maior era Deus. Eles não pensavam nisso, não. Eles pensavam em matar Jesus, mas queriam o poder. Então realmente, e ele respondeu, olha só, olha que Jesus responde: a minha hora ainda não chegou. Escuta só, falou pro irmão dele, os irmãos deles, né? A minha hora ainda não chegou, mas vocês qualquer hora servem. Então, para eles qualquer hora é hora, não estão nem aí, os irmãos de Jesus. Mas para Jesus, a hora dele não chegou. Então ele poderia ir para a Judéia, ele poderia ir para qualquer lugar do mundo, porque a hora dele não era aquela hora ainda. Teria a hora, o dia, tudo certo aqui na Bíblia. Teria, então essa não era a hora. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo faz e mal. Então Jesus já afirma como que é o mundo. O mundo faz mal a todos, e Jesus veio para alertar as pessoas: fica na paz, fica no amor, fica na verdade, fica na justiça, fica numa realidade viva, verdadeira. Ajuda seus filhos, ama a tua esposa, ama o teu marido, não cometa pecado, não traia, não adultere,
Então, realmente, Jesus, ele já menciona um monte de passagem, coisas assim, para você não pecar, para você não fazer. É muito interessante. Olha só, vão vocês à festa. Olha que Jesus fala ao irmão deles: vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Olha só, então o Jesus mandou praticamente os irmãos: vai você nas festas, eu não preciso ir para a festa, sabe? E Jesus disse isso e ficou na Galileia. Então Jesus realmente ele ficou na Galileia. Jesus não queria ir para a Judeia, Jesus queria ficar realmente na Galileia, porque é na Galileia que ele tinha que fazer a obra de Deus. É na Galileia que ele tinha que fazer a obra do Pai. E Jesus menciona aqui, é interessante, vários pontos da Bíblia que é importante a gente estar em comunhão com Deus. Porque se você não está em comunhão com Deus, como que você vai crer nele? Começando pelos irmãos deles. Pelos irmãos deles porque eles não creram em Jesus. Tá vendo como que é as coisas? Então a gente temos que estar conectado com Cristo. A gente temos que estar ativado, vivendo o Evangelho, fazendo as obras de Deus, que é maravilhosa. E aqui no final é interessante. Olha como Jesus menciona: vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Nem precisou ele ir para a Judéia. Mas no começo ele fala assim: depois disso Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia. Ele não queria andar pela Judéia. E no final ele continuou na Galileia. Ele não foi para a Judéia. Entendeu? Porque ele tinha algo tremendo a fazer ali ainda. Alguma coisa ele tinha que fazer ali. Então o tempo dele era de ficar ali, na Galileia. Todo mundo queria matar Jesus. Todos os líderes. Se você for começar a olhar a Bíblia, todo mundo queria arrancar uma casquinha. Muitos queriam até a cabeça dele. Mesmo as pessoas não sendo os líderes, né? Os que eram contra Jesus, queria ele morto. Então até hoje você vê que muitos desses caras aí lá, naquela parte daquele país, eles não creem em Jesus. Para muitos ali, Moisés é Jesus. Para muitos, né? Muitos acham que foi Moisés que mandou o pão do céu. Muitos acham que Moisés é Deus. Hoje em dia eles veem Elias como Deus, porque ele sumiu numa carruagem, desapareceu e não voltou ainda. Então realmente muitas pessoas veem vários deuses como os profetas. Não veem Jesus como Deus. Então por isso que aquela terra é uma bagunça. Aquela terra é uma bagunça, mano. Sério, realmente é assim. Mas a gente que crê no Criador, a gente que estamos com Cristo, a gente que vive o Evangelho, a gente sabemos quem é o nosso Criador. Quem é Jesus. Nós conhecemos, nós estamos com eles. Nós vivemos o Evangelho porque sabemos que existe um Deus verdadeiro que está com a gente, que apoia a gente, que está com a gente, que a gente vive o Evangelho, que mora no nosso coração, um Deus vivo que restaura, que cura, que ajuda, que é amigo. E Ele quer você como amigo também. Não só eu, como você também. E Jesus, Ele te ama. Então, a gente vamos ficando por aqui e que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ, né? Estamos juntos nessa. Eu gostei desse evangelho aqui, a Bíblia inteira, porque é gostoso. A gente, cada dia, a gente lê uma história do Pai. E isso é um fundamento e é importante para a gente ficar fortalecido. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é maravilhosa para quem gosta, né? Para quem não gosta, vai deixar de conhecer e não vai entender nada. Mas um dia você pode conhecer, porque Jesus, Ele lhe espera. Mesmo o tempo sendo curto, Ele ainda espera vocês. Beleza? Um forte abraço, falou, é nóis.